E aí, gente, tudo bem? A gente vai ter mais uma aula e finalmente vamos começar de fato com a nossa frente, a frente de trigonometria. Então a gente vai falar dos conceitos mais fundamentais da trigonometria e aquilo que a gente tem que aprender bem certinho para passar para os próximos passos. A gente vai falar então de trigonometria no triângulo retângulo. Então eu tenho aqui, já fiz o desenho para vocês, de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo que um dos ângulos é reto, ou seja, um dos ângulos do meu triângulo mede 90 graus, tudo bem? Vou dar nomes aqui para os lados e para os vértices do meu triângulo. Vou chamar esse vértice aqui de A. Esse aqui é meu vértice A. O lado oposto ao vértice A, eu vou chamar de Azinho. Esse vértice aqui, vou chamar ele de B. E o lado oposto ao meu vértice B, eu vou chamar de Bzinho. E por último, esse vértice eu vou chamar de C. E o lado oposto a ele de Czinho, certo? Então a gente tem um triângulo, tem 3 lados e 3 vértices. Esse lado aqui, o meu lado BC, segmento de reta BC, ele forma o que a gente chama de hipotenusa. Que é sempre o maior dos lados do meu triângulo retângulo. Então aqui, esse lado BC é a minha hipotenusa. E o lado AB e AC, AB e AC, são os menores lados do meu triângulo, é o que a gente chama de catetos. Então, no triângulo retângulo, eu tenho uma hipotenusa e 2 catetos, certo? Então, tá. Aqui, eu coloquei esse A aqui. O que esse A representa? O A está na minha hipotenusa, não tá? Esse A representa a medida da hipotenusa. Então, a letrinha A minúscula aqui representa a medida da minha hipotenusa, que é o segmento BC. Da mesma forma, o B e o C representam as medidas dos meus catetos. Então, nesse triângulo aqui, A é a medida da minha hipotenusa, B e C são as medidas dos meus catetos, certo? A partir daí, então, a gente vai partir para 3 conceitos fundamentais de trigonometria, que eu acho que vocês já conhecem, que são os conceitos de seno, cosseno e tangente, tá? Vamos começar aqui, então, aproveitando o meu triângulo retângulo. Vou pegar esse ângulo aqui, ó. Vou chamar ele de alfa.
certo? E aí a gente vai ter três conceitos: seno de alfa, cosseno de alfa e depois a tangente de alfa. Primeira coisa, seno, cosseno e tangente, quando a gente fala de triângulo retângulo, isso representa duas razões. O que são razões? A divisão entre dois números, certo? Então, a medida do meu seno, o seno do meu ângulo, a gente tem aqui um ângulo alfa, eu quero a medida do seno de alfa. O seno de alfa, ele é a medida do cateto oposto. Qual que é o cateto oposto ao alfa? O B. A medida do cateto oposto. Qual que é a medida? O B. Dividido pela medida da minha hipotenusa. Qual que é a medida da hipotenusa? A. Então, o seno é sempre o cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? O cateto que forma o meu ângulo. A medida desse cateto adjacente. Vocês vão ficar meio feio. Dividido pela medida da hipotenusa. Certo? E, por último, a tangente. Tangente de alfa é igual, né? Tangente. Tangente de alfa é a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Vou deixar isso escrito para vocês também, mas deem uma olhada aqui na figura do triângulo retângulo para vocês fixarem certinho esses três conceitos. Seno de alfa, cateto adjacente, então meu alfa está aqui, esse é meu cateto adjacente, não, desculpa, cateto oposto, seno de alfa está aqui, o alfa está aqui, esse é o meu cateto oposto, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do meu triângulo retângulo. Cosseno de alfa, cateto adjacente ao meu ângulo, então o ângulo está aqui, esse é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E tangente de alfa, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, certo? Vou passar agora em palavras mesmo, deixar bem claro quais são essas definições. Deixei aqui então as definições para vocês escritas. Vamos lá. Tudo que a gente já falou antes, olhando para o triângulo, agora eu deixei escritinho aqui por extenso para vocês. O que é o seno? Seno é a razão da medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Cosseno, razão da medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa. O cateto adjacente sobre hipotenusa é o meu cosseno. E tangente é a razão da medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. Então, o cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Isso aqui a gente está falando de triângulo retângulo, certo? Então, essas definições é bom que fique bem claro para vocês num triângulo retângulo. Tudo bem? Como é que é aqui de novo a figurinha do nosso triângulo retângulo? Do jeito que a gente tinha escrito antes, tá? Vértice A, lado A, vértice B, lado B, vértice C, lado C. Tenho a hipotenusa aqui e os meus dois catetos.
Tinha falado antes para vocês do seno e do cosseno do ângulo alfa. Mas a gente tem um outro ângulo aqui também, nesse ladinho aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo beta. E a gente pode escrever também o cosseno e o seno do ângulo beta. Primeira coisa que é importante a gente observar, vocês não chegaram a ver triângulos ainda, mas a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela sempre dá 180. Para o caso de um triângulo retângulo, eu tenho que esse ângulo aqui, ele mede 90. Então, se a soma de todos tem que dar 180 e esse já mede 90, eu sei que esse mais esse tem que dar 90. Então, alfa mais beta tem que dar 90 graus. Certo? O que isso quer dizer? Que esses dois ângulos, eles são complementares. Isso aqui vocês já viram. Alfa e beta são ângulos complementares. Vamos ver aqui qual que é o meu seno, o meu cosseno e a minha tangente de beta. Seno de beta. Cateto oposto ao beta dividido pela hipotenusa. Certo? Cosseno de beta. Cateto adjacente ao beta dividido pela hipotenusa. E tangente de beta, cateto oposto ao beta dividido pelo cateto adjacente. Isso daqui, seno de beta é C sobre A. Cosseno de beta é B sobre A. Vocês lembram lá quando a gente estava fazendo o de alfa? Vou até deixar anotadinho aqui. Seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. A gente viu na primeira lousa dessa aula que o seno de alfa é B sobre A, cosseno de alfa é C sobre A e tangente de alfa é B sobre C. Isso daqui, o seno de beta, ele não é igual ao cosseno de alfa? Igual ao cosseno de alfa. O cosseno de beta, ele não é igual ao seno de alfa? E a tangente de beta, ela não é o inverso da tangente de alfa? Mesma coisa se eu fizesse 1 sobre tangente de alfa. Então, esse também é um conceito muito importante. Para dois ângulos complementares, alfa e beta, ângulos complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. E a mesma coisa, o cosseno de um vai ser igual ao seno do outro. E a tangente deles, uma vai ser o inverso da outra. Então, se a de beta é C sobre B, a de alfa vai ser B sobre C. Certo? Vamos falar aqui agora dos ângulos notáveis. Quais são os ângulos
notáveis que a gente tem. Os ângulos de 30, 45 e 60. São os ângulos que a gente consegue fazer aqui uma tabelinha e saber facilmente qual é o seno e o cosseno deles. É bom vocês saberem que muitos vestibulares, eles não dão, quando eles dão algum exercício que precisa do seno, cosseno e da tangente desses três ângulos, normalmente isso não é dado. Então são ângulos que é importante vocês saberem ou montar a tabelinha ou decorar separadamente qual é o seno, o cosseno e a tangente de cada um deles. Mas a gente vai ver que é bem fácil montar essa tabelinha, certo? Então para montar a tabela, para saber qual é o seno, cosseno e a tangente de 30 graus, 45 graus e 60 graus, a gente coloca primeiro os ângulos na ordem crescente, tem que lembrar de colocar sempre na ordem crescente, e aqui as funções trigonométricas na ordem de seno, cosseno e tangente, certo? Então o que a gente vai fazer? Colocar aqui, ó, 1, 2, 3, e aqui embaixo, 3, 2, 1, certo? Agora eu pego e divido tudo por 2. 1 dividido por 2, 2 dividido por 2, 3 dividido por 2. Aqui embaixo também. 3 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1 dividido por 2. Certo? E vou colocar agora uma raiz em cima do 2 e em cima do 3. Em cima do 2 e em cima do 3. Por que eu não coloquei a raiz em cima do 1? Porque a raiz de 1 é 1. Então eu colocar a raiz ou não colocar é a mesma coisa. Certo? Então vamos recapitular o que eu fiz. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Depois tudo dividido por 2. E raiz em cima do 2 e do 3. Certo? Agora a tangente a gente tem que decorar mesmo de cada um. Mas é facinho também, ó. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45, 1. A tangente de 60, raiz de 3. Certo? Depois eu vou ensinar vocês também como achar essa tangente, sabendo só essa partezinha aqui de cima. Tá? Então essa é a tabelinha dos ângulos notáveis. Essa tabelinha é muito importante que vocês saibam fazer. Então se quiserem, pausem o vídeo aí, tentem fazer essa tabelinha umas 3 vezes para ver se vocês já pegaram, que é muito importante vocês aprenderem. E uma observaçãozinha aqui do que a gente acabou de falar. Lembra que a gente disse que ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno de outro? 30 e 60 não são ângulos complementares? 30 mais 60 não dá 90? 30 e 60 são ângulos complementares. O seno de 30, ele é igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, certo? E o 45? 45 mais 45 não é 90? Então 45 ele é como se fosse complementar a ele mesmo. Então o seno dele é a mesma coisa do cosseno dele, certo? Ah, Lívia, eu decorei a tabelinha, eu sei como acho o seno e cosseno, mas eu sempre esqueço a tangente. Vamos lá. Uma das definições da tangente, uma coisa que a gente pode tirar da tangente, é que ela vai ser sempre uma razão do seno pelo cosseno do ângulo. Então, se eu dividir o seno do meu ângulo pelo cosseno do ângulo, eu vou achar a minha tangente. Então, vamos ver aqui. Se quiserem, na verdade, eu espero que vocês tenham anotado a tabelinha que a gente fez na lousa passada. Então, peguem a tabelinha aí, a tabelinha que vocês tentaram fazer, a tabelinha que vocês já decoraram, pra gente ver isso daqui, ó. 30 graus, seno de 30 meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Eu falei que a tangente é o seno sobre o cosseno, então vamos fazer aqui, seno sobre
meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Como que a gente faz a divisão entre frações? A gente não copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo? Então, seno multiplicado pelo inverso do cosseno. Como a gente faz essa multiplicação? O 2 está multiplicando em cima e embaixo, eu corto, vai ficar 1 sobre raiz de 3. Ah, Lívia, mas não é 1 sobre raiz de 3 que está lá. Não, não é mesmo. Vou trazer isso daqui, aqui pra cima, só pra gente ter mais espaço, tá? Então, achei aqui que a tangente de 30 graus é 1 sobre raiz de 3. Eu posso deixar a raiz embaixo? Não, né? Não é muito legal deixar a raiz no denominador de uma fração. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que racionalizar. Como que eu racionalizo essa fração? Multiplico em cima e embaixo pela raiz de 3. Quanto que é 1 vezes raiz de 3? Raiz de 3. Quanto que é a raiz de 3 vezes a raiz de 3? Raiz de 3 ao quadrado, como eu tenho a raiz quadrada, fica 3, certo? A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Se vocês olharem lá na tabelinha, foi isso o que eu passei pra vocês, de decoreba, certo? Mas dá pra gente, vocês conseguiram fazer a tabelinha só do seno e cosseno, porque tem 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Dá pra achar a tangente dividindo o seno pelo cosseno. Olha de 45, a de 45 é a mais fácil de todos. O seno de 45 não é igual ao cosseno de 45? O que acontece quando eu divido um número por ele mesmo? Essa divisão dá 1. A tangente de 45 é 1. Porque seno é igual ao cosseno. Se eu divido uma coisa por ela mesma, esse resultado dá 1. Certo? Se eu dividir 3 por 3, vai dar 1. Se eu dividir 5 por 5, vai dar 1. Se eu dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, isso vai dar 1. E agora, de 60 graus. Tangente de 60 é seno dividido pelo cosseno. Copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. O que dá isso daqui? A metade da raiz de 3 sobre 2, vezes 2. Corto aqui, fica raiz de 3. Que também é o que está lá na tabelinha, certo? Então, não se esqueçam disso. Se eu sei só o seno e o cosseno, consigo achar a tangente facilmente dividindo o seno pelo cosseno. Mas, gente, só para terminar a aula de hoje, a gente vai fazer 2 exercícios aqui. E, na verdade, é um exercício, né? Letra A e letra B. E o que pede esse meu exercício? Ele tem um valor de x em cada uma dessas figuras. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, o que essas figuras têm em comum? São 2 triângulos retângulos, não são? Triângulos que eu tenho o ângulo reto aqui e ângulo reto aqui. São 2 triângulos retângulos. Vamos pegar esse primeiro triângulo retângulo aqui. Meu ângulo reto é esse aqui, certo? O lado oposto ao meu ângulo reto, que é o maior lado do meu triângulo retângulo, o que eu chamo ele? Hipotenusa, certo? Então, esse lado aqui, que ele me disse que mede 4, é a hipotenusa. Vou deixar aqui anotadinho que 4 é a medida da hipotenusa. Se isso aqui é a hipotenusa, esses outros 2 lados, tanto esse quanto esse, são os catetos, certo? Então, eu tenho a medida de um desses catetos, que é x. X é a medida de um dos catetos.
ele é oposto ou ele é adjacente ao ângulo de 60 graus que ele me deu? Ele é oposto, certo? Os 60 graus está aqui e ele está desse outro lado. Então, x é a medida do cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Se eu tenho a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa, o que eu consigo tirar com isso? Cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno do ângulo, certo? Então, o seno de 60 vai ser x, que é a medida do cateto oposto, sobre 4, que é a medida da hipotenusa. Quanto que é o seno de 60 graus? Eu sei, não sei? Seno de 60 graus não é raiz de 3 sobre 2? Que a gente já viu? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Pronto, já tenho a minha equaçãozinha aqui. Tenho que x sobre 4 é igual a raiz de 3 sobre 2. Como que eu faço? Multiplico aqui em x, ó. Ou em cruz. Tenho que x vezes 2, 2x, é igual a 4 vezes a raiz de 3. 4 raiz de 3. O que está multiplicando x vai passar dividindo. Eu vou ter que x é igual a 4 dividido por 2, 2 raiz de 3. Então, para a letra A, o meu valor de x é 2 raiz de 3. Certo? Vamos para a letra B agora. Letra B. Tem o meu ângulo reto aqui. O meu x está oposto ao meu ângulo reto. Então, qual que é o x nesse caso? X é a medida da hipotenusa. X é a medida da hipotenusa para esse caso. E o 7? Tem um ângulo de 45 aqui. O 7 é a medida do cateto adjacente ao ângulo de 45. Então, 7 é medida do cateto adjacente ao ângulo de 45. Se eu tenho o cateto adjacente e tenho a hipotenusa, o que eu posso fazer com isso? Achar o cosseno. Cosseno de 45 é a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. Mas eu sei pela tabelinha também qual que é o meu cosseno de 45, não sei. Cosseno de 45 não é raiz de 2 sobre 2? Então pronto. 7 sobre x é igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer isso? Vou multiplicar em cruz aqui também, ó. X vezes raiz de 2, x raiz de 2, igual 7 vezes 2, 14. X, então, vai ser igual a 14 dividido por raiz de 2. Posso deixar a raiz no denominador? Não é bom deixar a raiz no denominador, né? Então, tenho que racionalizar. Vou multiplicar pela raiz de 2 aqui e pela raiz de 2 aqui. 14 vezes raiz de 2, 14 raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2, 2. Que eu posso simplificar? Posso, né? Tenho 14 dividindo por 2. 14 dividido por 2, 7. Então, meu x vai ser 7. Raiz de 2 está aqui e continua. Raiz de 2. Certo? Gente, por hoje a aula é isso. Eu vou fazer uma listinha de exercício
Partindo de questões bem simples para vocês treinarem bastante mesmo esse conceito de seno, cosseno e tangente, que é muito importante pra gente em tudo que a gente vai ver agora pra frente em trigonometria, tá? Então não deixem de fazer essa lista que eu vou deixar no Drive pra vocês fixarem bastante esses 3 conceitos, certo? E qualquer dúvida, não se esqueçam, venham falar comigo, tá? Tchau, gente, até mais e se cuidem!